Espírito Santo está na tua direção. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que eu nunca ia esquecer. Olá, minha amada, uma boa Que noite. ficou em mim. Conseguimos entrar, glória a Deus. Olá, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui comigo, iniciando esta live de hoje. Compartilha com suas amigas. Vamos hoje aprender um pouquinho mais com o tema de autocompaixão. Aprender a nos olhar com autocompaixão. Olá, tudo bem? Que bom você tá aqui. Tudo certo? Vamos compartilhando, a live está iniciando. Hoje vamos falar sobre autocompaixão. É tão fácil nós ter autocompaixão das pessoas, né? E de você? Você já olhou para você com autocompaixão? Vamos aprender hoje que nós temos que nos olhar com autocompaixão, que temos que ter misericórdia de nós também. Compartilhe com suas amigas. Sejam bem-vindas. Sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Olha lá. Olha só que canção mais linda. Dor que não passava, Você está ouvindo? eu achei que nunca ia esquecer. Quantas dores você já passou? Aquela marca que ficou Quantas em marcas que ficou em você? As cicatrizes das circunstâncias, os traumas. Olha só. Não falava mais, minha alma só gritava e não havia nada. Vai compartilhando com suas amigas. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida. Olá, seja bem-vinda. E o que doía tanto agora não dói mais. Vamos aprender a ter autocompaixão por nós hoje? Uma nova história começou. Olha só o que Deus tem para você, uma nova história. Que da sua história que você hoje pode estar sentindo dor, você possa ter a oportunidade de olhar para você de hoje em diante com autocompaixão. Vamos falar hoje do que a psicanálise pode fazer na vida de alguém que está machucada, ferida pelos traumas, pelas rejeições, pela dor do abandono. Vamos iniciar então. Deixa eu desligar aqui, porque senão daqui a pouco a live cai. Que bom que você está aqui comigo hoje. Já está com saudade. Passei uns dias, umas semanas sem fazer a live, porque estava lá em Navegante. Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui. Passei umas semanas sem fazer live porque eu estive em Navegante. Semana passada eu estava no atendimento e não pude finalizar o atendimento antes da live porque a situação era bem delicada. Mas hoje eu estou aqui com vocês e que alegria de estar aqui com vocês hoje. Hoje o tema vai ser sobre autocompaixão. Você já olhou para você com autocompaixão? Você já parou para pensar que você tem que olhar para ti com autocompaixão? Às vezes a gente olha para as pessoas e sente compaixão, ajuda, estende a mão. E quando é para nós mesmos? Será que a gente tem o mesmo olhar?
Compartilhe com suas amigas, seus parentes e vamos lá aprender um pouquinho mais hoje desta live. E se você chegou aqui hoje, se olhando assim, que não consegue se olhar com autocompaixão, você hoje está se sentindo machucado, ferido por não dar valor a si mesmo, fique comigo até o final, que vamos estar trabalhando e você vai aprender muitas coisas aqui hoje, que você vai entender que é necessário sim você se olhar com autocompaixão. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Juliana Cardoso, sou psicanalista e mentora cristã e é um prazer de estar aqui com você. E hoje, então, eu trago essa live que tem por título Autocompaixão. Traumas é o papel que a psicanálise tem o poder de curar você. Então, o que é uma autocompaixão na prática? Você sabe? Se você sabe me dizer o que significa autocompaixão, escreve aqui para mim. Autocompaixão é você ter um acolhimento interno, é você ser gentil com você, ser humana com você. Mas é tão fácil, né, a gente acolher o próximo, a gente ser gentil para as pessoas e a gente ser humano para as outras pessoas. E quando se fala de nós mesmos, a gente não consegue. Parece que nós não se sentimos merecedores de nós nos acolher, de nós nos amar, de nos valorizar. Só que você sabia que quando nós temos um acolhimento interno por nós mesmos, nós aceitamos a nossa história e paramos de nos limitar, nós paramos de nos julgar, nós paramos de nos cobrar. Você sabia disso? Quando nós somos gentis conosco mesmo, a gente começa a nos tratar com mais cuidado, ter mais paciência com a gente mesmo, ter mais compreensão. E aí, me diz aí, fala aqui pra mim, escreve. Você é paciente com você mesmo? Você é compreensivo com você mesmo? Ou é mais fácil ser com o próximo? E quando nós temos que ser humano, compartilhar a humanidade com as pessoas, e aí, com você? Como é que fica? Entender a dor e o sofrimento do próximo é fácil, né? Mas quando nós temos que nos olhar e aceitar os traumas, as dores e começar a nos olhar diferente, em vez de a gente nos isolar e aparecer só para ajudar o próximo, vamos começar a fazer diferente? Vamos começar a cuidar de nós mesmos. Vamos começar a olhar para nós com um olhar de autocompaixão. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, autocompaixão, eu quero dizer para ti que não é apenas se tratar como superficialmente, não, é te olhar com amor, é te olhar com cuidado, é valorizar você, é se sentir merecedor daquilo que você sonha, é se sentir merecedora de receber aquilo que você almeja. Agora eu faço uma pergunta aqui para você meditar. Medita aí comigo. Se você, da forma em que você está hoje, que não se sente merecedor, merecedora, boa noite! Você que não se sente merecedor, não se sente merecedora de ser abençoado, de conquistar os teus sonhos. Se você continuar com esse pensamento, daqui a alguns 5 anos, como é que você vai estar? Você já parou para analisar isso? Daqui a 5 anos, como é que eu, Juliana, vou estar se eu não começar a olhar para mim com um olhar de autocompaixão?
se eu não olhar para mim com amor, se eu não me sentir merecedora dos meus sonhos, será que daqui a 5 anos aonde eu vou estar? Será que eu vou alcançar os meus objetivos? Ou será que eu vou deixar enterrado lá e decido só cuidar de todos menos de mim mesma? Fala aqui para mim, você tem tirado momentos para cuidar de você? Daqui a 5 anos, aonde você vai estar? Será que você vai ter alcançado os teus sonhos, os teus objetivos? Conta aqui para mim. Reflete aí. A maneira que você se trata hoje. Daqui a 5 anos, você vai ter alcançado os teus objetivos? Eu acho que se você não se valoriza, se você não se cuida, eu acho difícil, né? Então hoje você está aqui comigo para entender que as feridas emocionais, os traumas que você já passou na sua vida, se você não aceitar elas, se você não tratar elas, você vai ficar só mendigando migalhas de atenção. E eu não quero migalhas de pãozinho, não. Eu quero um pão inteiro. E você? Será que você não é merecedor de se alimentar com um pão, com uma fatia de pão inteira? Você vai querer ficar só aí, ficar se alimentando com migalhas de amor e de atenção? Aí, o que vocês querem para a vida de vocês? Falem para mim. Vocês querem o pão inteiro ou vocês querem só migalha de atenção? Eu quero comer a fatia do pão inteiro. Falem para mim. Se vocês só querem o pão, a migalhinha, ou querem o pão inteiro? Eu quero o pão inteiro, não quero só migalha, não. Só que para mim comer o pão inteiro eu tenho que me valorizar. Eu tenho que me sentir merecedora, que eu preciso e que eu mereço ter um pão inteiro em vez de ficar lá merecendo só migalhinhas de atenção. Muitas das dores que as feridas causam, que elas estão abertas, vêm dos traumas que marcaram a sua história. E as feridas acabam, sabe o quê? Te moldando. As feridas acabam te colocando, sabe aquelas forminhas de fazer pãozinho? Então, quando nós somos feridos, a gente acaba aqui se colocando, se permitindo se colocar dentro daquela forminha e acaba se formando daquela forma. Mas foi para isso que você nasceu, será? Que para ficar moldada pelas dores e deixar aquilo ficar te controlando, você vivendo de uma forma automática? Uma amada aqui falou assim, ó, eu estou no meu processo de cura. Que lindo! Que lindo! Parabéns pelo teu posicionamento, viu? Por você estar no seu processo de cura. É isso aí. Se você está no seu processo e você hoje olhar para o retrovisor da tua história, você vai ver que você já não está mais aonde você iniciou. Faz sentido para você? Quando eu paro para olhar um pouquinho para o retrovisor da minha história, eu observo que eu, Juliana, já não estou mais aonde eu iniciei. Que eu já estou, bem mais à frente. E eu quero continuar caminhando. Eu quero continuar no meu processo. Ju, mas tu já mudou bastante, tu já conquistou bastante. Mas eu ainda não alcancei o meu propósito, que é o propósito que Deus colocou na minha vida. Então, bora lá, bora enfrentar o processo para se curar. Então, os traumas emocionais, elas surgem através das experiências da rejeição, do abandono, da traição, das críticas excessivas, daquelas palavras que te machucaram, que te humilharam, que você se sentiu abusado. E isso a gente acaba recebendo, né, no nosso passar da vida.
Só que os traumas maiores, eles são gerados na nossa vida lá na nossa infância. E hoje, quem sabe você é adulto e está preso em algumas coisas, em algumas crenças que colocaram sobre você. Um exemplo assim, ó. Eu até uso, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei agora onde que tá a minha régua aqui, mas eu vou usar a minha lixinha mesmo. Eu uso a minha régua como exemplo para meus pacientes. Eu coloco uma muralha na minha frente. Foi colocado na minha infância uma muralha, um portão, uma grade. E daí você ouviu que não podia passar desse portão. Porque pelo lado de fora tinha pessoas maus, tinha o homem do saco que ia te levar embora, que tinha a Kombi azul que passava carregando criança, e você via as outras pessoas indo, estudando, crescendo, voando, e você ficou aonde? Presa, atrás do portão. Por quê? Porque te ensinaram que não podia avançar, porque te falaram que se você passasse daquilo ali, você iria ser roubado, machucado, e você acabou o quê? Sendo algemado, numa crença que te limita a avançar, a acreditar. Quem sabe colocar uma crença sobre você, que você não ia ser nada quando você crescesse, que você não ia conquistar nada, porque você não é útil, porque você não é capaz. Quais foram as palavras que colocaram sobre você que hoje está te prendendo? Quem sabe você começa cursos, faz cursos e quando está quase finalizando, você desanima. Será por quê? Não seria porque alguém um dia falou para ti que você não ia dar conta de nada? E quando você vê que está quase finalizando um curso, você não se sente merecedor. Você não se sente merecedora de acabar aquele curso, ter uma profissão, crescer, prosperar, porque uma vez te falaram que você não era útil, que você não ia dar em nada, que você não iria ser ninguém, que você não valeria nada. Quais são as palavras que te traumatizaram? Vamos começar a olhar para ti com compaixão? Vamos começar a ter um olhar para ti com autocompaixão? É isso que eu quero trazer para ti hoje. Para você começar a olhar para a tua história, começar a olhar para ela com autocompaixão. Tem pessoas que acham que ficar se vitimizando vai ganhar algo na vida. Você vai só ter um limite. Depois as pessoas se acostumam com a tua vitimização e não se importam mais com você. Daí você acha, todos me abandonaram. Ninguém se importa comigo. Ninguém olha para mim. É porque cansaram. Então tá na hora de você hoje, começar a olhar para ti com autocompaixão, começar a olhar para ti com amor, começar a ver que o que você já passou na sua vida não significa que você tem que ficar preso aonde você foi ferido, mas significa que a tua história é a tua experiência de vida. Faz sentido para você? Vamos se levantar daí de onde você está. Eu estou aqui para te ajudar. Quero te dizer que os padrões inconscientes também nos atrapalham. O cérebro ele cria mecanismo de defesa e de comportamentos que faz você se enganar e viver de uma vida automática, achando que você está vivendo de uma forma certa. Mas você só está acorrentado. Ou então, quem sabe, os ciclos repetitivos. Ou também, como não falar, maldições hereditárias.
Ah, se aconteceu na tataravó, aconteceu com a bisa aconteceu com a avó aconteceu com a mãe vai acontecer comigo e vai acontecer com os meus netos. Não! Não permita isso. Você tem o poder de quebrar estes ciclos. Você tem este poder na sua mão, nos seus lábios, de quebrar esses ciclos repetitivos. Você consegue. Você consegue dizer não nos meus filhos, não. Não, na minha família, não. O que aconteceu com a bisa, com a tataravó, com a avó, com a mãe, aconteceu até comigo, mas eu não aceito passar para minha família. Você tem essa autoridade sobre você. Só que você precisa olhar para ti como merecedora, merecedor de quebrar isso. Todos os padrões que ficam no inconsciente, ele acaba te travando e afeta nas tuas escolhas, afeta nos teus relacionamentos, não deixa você criar amor próprio por você. Se você não tem amor próprio, a sua autoestima também não existe. Não tem como ter amor próprio e ter autoestima, não tem como. Não tem como você ter autoconfiança sem aceitar a tua história. Não tem como. Não tem como você ter prazer no que você olha no espelho sem você ter o seu autocuidado. Não tem como. Há um processo a seguir. Há coisas a tomar decisões na sua vida. Vamos se mexer, eu estou aqui para te ajudar. Estou trazendo hoje aqui esta palavra para você começar a olhar para ti com autocompaixão. Se um dia eu não tivesse olhado para mim com autocompaixão, você acha que eu estaria aqui com você? Não estaria. Estaria lá, presa, cadeada, numa depressão, acreditando que nasci para sofrer. Sabe lá, se eu tivesse viva ainda, né? Mas um dia eu olhei para mim com compaixão. E assim eu quero que você comece a olhar para você também. Eu não sou melhor que você. Você consegue também. Você também consegue se erguer daí de onde você está. Então, o que nós fazemos dentro da psicanálise? A gente tem uma escuta que traz cura para as pessoas. Olá, minha amada, seja bem-vinda. A psicanálise, ela já fala, é a análise da alma ferida. Ela tem poder de curar as feridas emocionais. Então, quando você toma o teu posicionamento, quando você busca ajuda, não significa que você é fraca ou que você é fraco. Muito pelo contrário. Você sabia que quando você se posiciona para buscar ajuda, você está mostrando para você que você é forte? Porque só os corajosos que buscam por ajuda. Sabia disso? Agora, aqueles que são medrosos, que são fracos, esses sim, não buscam ajuda. Acham que conseguem sozinho, mas não conseguem não. E falo isso para você com autoridade, porque eu lutei muito sozinha, achando que eu ia conseguir resolver tudo sozinha, mas eu só andava em círculo. Sabe por quê? Porque a minha alma ficava presa aonde eu era ferida. E só o meu corpo e o meu espírito que andavam até uma certa distância. Quando menos eu via, lá estava eu de novo, caída de novo, no mesmo lugar. Por quê? Porque eu só andava em círculos. E eu descobri que através de quando alguém começou a me ouvir, aquelas feridas começaram a ficar mais leves.
Quando eu comecei a olhar para mim com um olhar diferente. Quando eu comecei a olhar para mim com autocompaixão, como Jesus olhava para mim. As coisas começaram a ficar diferente. Olá, minha linda! Então, o que é uma escuta profunda? Uma escuta profunda que a gente faz na terapia é oferecer um espaço seguro para as pessoas. Quem sabe você está aqui comigo, você nunca fez terapia. Às vezes tem medo, às vezes tem receio, acha que você vai ser julgada, acha que você vai se machucar mais ainda. Pois eu garanto para ti que você não vai se machucar mais ainda. Mas que cada posicionamento, cada dia que você se posicionar a buscar ajuda, fazer terapia, procurar alguém para te ouvir, você vai se curar. Você vai resignificar as suas dores. Porque quando nós queremos batalhar sozinhos, a gente anda com nossas lentes sujas. E elas estando sujas, a gente só anda por caminhos errados. Mas quando a gente começa a olhar para nós com autocompaixão, o nosso olhar começa a limpar. E o nosso olhar começando a se limpar, as coisas começam a mudar de dentro para fora. Daí o que acontece? Você entende que alguém está ali para te ouvir. Você entende que as suas feridas começam a ser resignificadas. Você entende que a sua alma começa a ficar livre, liberta de tantas dores, de tantas coisas que te prende. Uma abençoada que falou que ela está no processo da cura. E você? Você está por qual caminho? Você também está no processo da cura? Ou você está longe ainda? Você já se posicionou? Ou você ainda está achando que é uma fraqueza em buscar ajuda? Não é fraqueza não, não precisa ter vergonha não. A autocompaixão, quero te dizer que é um combustível para a sua cura. Um carro não anda vazio, sem gasolina, sem óleo. Nós também não conseguimos andar se nós não estivermos com o nosso tanque emocional com o combustível certo, de se amar, de se valorizar, de eu reconhecer que eu sou merecedora de alcançar os meus objetivos. E você? Você consegue se olhar como uma pessoa merecedora? Olha só o que está aqui, ó. Olha só que frase forte. A autocompaixão é um combustível que sustenta a caminhada de cura. Sem ela, é fácil cair, porque fica vazio. Cai na autocobrança, fica se julgando, se cobrando, se questionando, se culpando. Você é uma pessoa assim? Se cobrando porque tem que ser tudo perfeito, se auto-sabotando. E aí, você é dessa forma? Eu confesso para vocês que eu já fui uma pessoa de ficar me cobrando muito, me julgando muito, por querer fazer tudo muito lindo e perfeito. Só que quando eu entendi que eu tinha que fazer com o que eu tinha nas mãos para me fazer, é por isso que eu tô aqui hoje contigo. Porque pessoas perfeitas, elas não estão mais aqui entre nós. Pessoas perfeitas, elas já subiram pro papai. Então, quando eu me entendi que não dá, olá minha linda, que não dá para eu fazer tudo perfeito, é por isso que hoje eu tô aqui com você. Então, como ter autocompaixão de mim? Como você ter autocompaixão de você? É você parar
e aceitar o processo que você precisa enfrentar com paciência e coragem. Sim, é paciência e coragem. Ter autocompaixão, você se curar, você precisa entrar pelo caminho do processo da paciência com você. Eu tô falando aqui sobre ter autocompaixão de você. Então é ter paciência com você. Não é se estressar, estourar tudo em você, não. Não é. É ter paciência com você. Ter coragem. Coragem para quê, Ju? Para eu me posicionar em cuidar de mim. Para eu me posicionar em cuidar de mim, me olhar diferente. Porque eu e você, nós somos merecedores. Você sabia que eu e você, nós já fomos pagos por um preço caro? Então nós somos merecedores, sim, de nos olhar com autocompaixão. O outro processo é respeitar o seu próprio tempo de cura. Você sabia disso? Que eu e você temos o nosso processo? Você tem o teu tempo, eu tenho o meu tempo. Tem pessoas que entram de uma forma que toma a decisão de buscar ajuda, de se curar, e de um dia para a noite a vida dela se transforma. Tem pessoas que levam meses, anos. Eu tenho pacientes que estão anos comigo. Eu sei qual é a cura dela. Só que o poder está dentro dela para ela virar a chave. Em eu falar qual é a chave, não é o bastante. Porque a pessoa que ela tem que tomar a decisão de aceitar aquela situação, aceitar que tudo aquilo já passou na vida dela. Você que é bênção, minha preciosa, Deus te abençoe, fico feliz de você estar aqui. Então, olha só, respeitar o seu propósito, o próprio tempo de cura. Ah, mas por que aquela pessoa lá, nossa, ela tá assim, ó, melhorou e eu tô aqui? Mas será que ela se posicionou e você está se posicionando também? Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu me formei, eu travei, literalmente travei. Por quê? Eu não entendia o porquê que eu tinha travado, porquê que eu não conseguia atender as pessoas. Até que um dia a minha terapeuta perguntou para mim se eu tinha parado para eu me perdoar. E eu chorei horrores aquela tarde com ela. E eu disse para ela, eu não consigo me perdoar. E ela perguntou, por que não, Ju? Porque eu tenho vergonha da minha história. Eu tenho vergonha do que já fiz, eu falei para ela. Eu tenho vergonha das atitudes erradas que tomei. Então eu tenho vergonha da minha história. Como é que eu vou atender as pessoas se eu fiz isso, se eu fiz aquilo? E daí ela disse assim, Ju, aonde você mais sangrou, aonde você mais errou, aonde você mais caiu, é onde você está sendo mais curada, para você poder caminhar com essas pessoas que precisam ser curadas. E quando ela falou aquilo para mim, eu entendi a minha história. Aí está o segredo da tua vitória, da tua alma ser liberta. É você aceitar o que você já passou e não olhar mais para a tua história com dor. É dizer, é a minha história, e tá tudo bem. Agora tomo eu a decisão de eu me dar e eu me cuidar, porque eu tô entendendo que se eu errei lá atrás,
mas hoje me fez força, me deu força o meu erro lá atrás. Faz sentido para você? Um dos tópicos também é acolher os sentimentos difíceis que te surgem. Eu estava atendendo ainda agora uma moça, numa situação muito complicada. E ela começou a dizer para mim que ela não aceita mais viver. E é triste ouvir uma pessoa assim. Ela diz que não faz mais sentido ela viver, que não tem mais beleza na vida, porque ela foi abandonada, rejeitada. E ela não consegue olhar para ela com o tema que eu estou falando hoje aqui para você, com autocompaixão. Ela não consegue se olhar assim. Ela acha que é muito difícil curar o que está doendo dentro dela. E ela está na fase mais terrível da vida dela, de enfrentar um luto de pessoas vivas que abandonaram ela. E só para quem já passou por isso, sabe o quanto é dolorido enfrentar este luto de uma pessoa que está viva, mas que abandonou, que deixou para trás, que não quis mais continuar no lado. Então eu disse para ela que os sentimentos de dor dela não definem quem ela é. Quem sabe você que está aqui me ouvindo está assim como a minha paciente que eu atendi agora por último. Quem sabe você acha que você já errou tanto, já passou por tantas coisas e acha que você nasceu para sofrer. Não. Eu já pensei assim também. Eu já pensei assim de mim também. Mas até o dia que eu entendi que a nossa maior faculdade da nossa vida é a nossa própria vida. E eu entendi que se hoje eu posso estar aqui com você, é porque eu passei por onde você que está aqui me ouvindo está passando. Um dos tópicos também para a gente curar as feridas é perdoar-se. Perdoar-se. Olha o que eu acabei de falar. Perdoar-se pelos erros, pelos padrões do passado. Eu tive que encarar o meu passado e me perdoar. Eu tive que me permitir eu me perdoar. Mas Juliana, nunca ouvi falar isso. Eu pedir perdão para mim? Sim, é eu pedir perdão para mim. Mas por quê? O que resolve você perdoar quem te feriu, quem te abandonou, quem te rejeitou, quem te machucou? E se você continua carregando aquela dor dentro de você? Isso é perdoar? Não. Perdão é quando você perdoa a pessoa e não carrega a dor dentro de ti. Isso é perdão. Mas se você perdoou aquela pessoa e você continua sofrendo por dentro, teu corpo começa a criar doenças psicossomáticas, seu corpo começa a inflamar, o seu corpo começa a inflamar, começa a trazer ansiedade, começa a dar aquelas alergias no corpo. Daqui a pouco é o seu estômago que está irritado. Daqui a pouco é o intestino que prende. E fora outros e outros. Coluna, o que você está carregando de fardo aí? Que não é para você carregar e você está machucando a tua coluna. Por carregar coisas que não é para você carregar. Olá, minha linda. Obrigada, minha preciosa. Uma amada falou aqui, ó, você transmite muita paz. Glória a Deus. Isso é o papai, minha linda. Isso é o papai. Então, olha só. Quando a gente decide nos perdoar, é como se entrasse dentro de você um amor tão grande, uma paz tão gloriosa,
que você consegue olhar para as pessoas que te machucou e você não lembra mais da dor. Você lembra da situação, mas você não sente mais a dor que aquela pessoa te causou. Mas porque você se perdoou. E do que eu estou falando hoje? Sobre ter autocompaixão de você mesma ou mesmo. Outro tópico aqui é reconhecer a sua força interna, mesmo nos momentos de fragilidade. É isso aí. Você tem uma força dentro de você, que se você souber usar ela, você ergue-se desse labirinto que você está preso de uma forma. Se você saber usar a força que está aí dentro de você, você consegue se levantar dessa cama. Se você saber usar a força que habita dentro de você, você consegue dar a volta por cima. Você consegue olhar para a tua história e chegar até a rir do que você passou, do que você viveu. Da dor vir até piada para você rir. Te traz força para você viver. Sabe por quê? Porque para você estar vivo até hoje é porque você já venceu muitas coisas. Você já parou para pensar nisso? Então, o que temos de ferramentas práticas para a autocompaixão e cura? E eu vou falar aqui para você o que existe de ferramenta prática para você alcançar a sua autocompaixão e a sua cura interior. Uma das ferramentas que a gente usa é a técnica de identificar, né, os conteúdos reprimidos e trabalhar dentro do trauma que te trava, através da terapia, através da análise. Quem sabe você está até tendo sonhos. Tem pessoas que têm sonhos, sabia? Sonhos que são histórias. Sabia que ali tem um significado? Também quando você busca em fazer uma mentoria terapêutica. Olá, minha amada. Isso fortalece a tua fé. Você vai aprender a praticar a fé, a praticar o perdão, vai ter uma conexão espiritual com Deus, você vai encontrar a sua cura emocional e vai desenvolver o quê? O que nós estamos falando? Vai desenvolver a autocompaixão por você. Não esqueça, é por você que nós estamos falando aqui. E qual é o exercício prático da autocompaixão? Olha só, um dos exercícios simples que você precisa praticar diariamente para desenvolver a autocompaixão sobre você. Você sabe o que é? Você quer tentar escrever aqui para mim? Decifrar qual é o exercício prático para você ter autocompaixão por você? Escreve aqui no chat para mim. Será que você sabe qual é o exercício prático para você desenvolver a autocompaixão em você? Vou falar para ti. Parece loucura, mas você precisa reconhecer a tua dor, aceitar a tua dor. Olha só, eu quero que você pause agora por um momento. Quem sabe você está fazendo algo e me ouvindo. Pause e observe. Você está sofrendo por alguma coisa? Nomeie, fale. Quem sabe você está sozinha, você pode falar. Se você está com alguém e não tiver problema, fale também. Ou então fale mentalmente. Ou pegue o papel lá e caneta rapidinho e escreve lá. O que você está sofrendo nesse momento?
Dê nome para eles, sem julgá-los, mas dê nome para os teus sofrimentos. Vamos... Lembra da humanidade compartilhada que eu falei lá na frente? O sofrimento faz parte da sua experiência, sabia? O sofrimento que você está passando faz parte da sua experiência. Então saiba que você não está sozinha. Saiba que você não está sozinho nesse sofrimento que você está passando. Olá, minha linda, povo de Navegantes, que alegria de ver vocês aqui, saudade. Voltando aqui, vamos oferecer gentileza para você mesmo? Qual foi o dia, mulher, que você foi lá na floricultura e comprou uma flor para ti? Qual foi o dia? Ou você fica esperando para alguém te dar? Mas se a pessoa que convive com você não sabe que você gosta e gostaria de ganhar uma flor, como é que ele vai saber? Como é que ela vai saber? Então vai lá e você mesmo se presenteie. Eu ouvi uma cena que a menina foi lá na floricultura e ela comprou um vaso de flor, um ramo de flores assim, e a vendedora, você vai levar? Não, eu vou deixar o endereço para ser entregue. E ela foi para casa. Quando o entregador foi lá, quem que recebeu as flores? A própria que comprou. Um momento de gentileza com ela mesma. Eu imagino a alegria dela de receber, mas foi ela que comprou, Ju, não foi surpresa. Mas ela recebeu com alegria, porque ela presenteou ela mesma. Do que eu tô falando hoje? Sobre ter autocompaixão de você. Isso não é loucura não, gente. Isso é amor próprio. Ser gentil com você mesmo não é ser louca fazendo isso. É ter amor próprio. E por que não praticar isso? Qual o mal de você praticar isso? Você já se parabenizou por cada coisa que você faz? Ou você só olha para aquilo que você não conseguiu fazer e fica se cobrando, se maltratando, se julgando, se cobrando e esqueceu de te parabenizar pelo que você conseguiu fazer? E aí? Esses dias eu fiz uma faxina no meu banheiro. Deixei os azulejos tudo branquinho, tá tudo verde por causa da umidade. Eu olhei para minha obra de arte limpa e disse assim: parabéns, Juliana. Ficou lindo o teu trabalho. E se eu tivesse esquecido de me parabenizar e olhado para outra parte da casa que não deu tempo de limpar e ficar me cobrando? Não vou ter autocompaixão por mim. Eu tenho que parar de me cobrar e começar a me parabenizar, a ter autocompaixão de mim. É isso que precisa ser praticado no nosso dia a dia. Vamos começar a fazer isso? Você topa? Olha que eu quero ouvir os testemunhos depois, hein? Vamos começar a fazer isso, a se parabenizar por aquilo que você conseguiu fazer. O que você conseguiu fazer hoje? Te parabenizou já? Ou você se cobrou pelo que tu não conseguiu fazer? Ai, ai, ai. Olha só, quando eu iniciei a minha jornada de terapeuta, eu me cobrava muito, sabe? Eu me cobrava muito. Me cobrava por várias coisas. E eu não me via chegar em lugar nenhum. Daí quando eu comecei a praticar gratidão. Porque quando eu me cobro e me julgo,
Você sabia que eu estou murmurando a mim mesma? E murmuração é maldição. Você sabia disso? Então eu comecei a praticar para mim mesmo gratidão. E eu tenho visto tanta diferença na minha vida. Deus tem me surpreendido tanto, o cuidado dele na minha vida. Vamos praticar gratidão? Gratidão é saúde para os seus ossos. Gratidão é saúde para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. E vamos parar de se cobrar. Certo? Combinado? Vamos praticar esse exercício? Olha só. Um convite de transformação que eu quero fazer para você. De você se posicionar. Quando você começa a ter um acolhimento por ti mesmo. Quando você se posiciona, como eu acabei de falar, de te parabenizar. Quando você começa a se olhar para ti com compaixão, olhar para ti com amor. Comece a se olhar no espelho, sem julgamento, sem cobrança, mas olhe de dentro para fora. Saiba que dentro de você há uma criança, que ela precisa ser cuidada. Você sabia disso? Você não cresceu grandão assim, né? Você não nasceu grandão assim, né? Você não nasceu grandona assim. Eu não nasci de 1,64 m. Diz a minha mãe que eu acho que eu nasci de 50 centímetros. Não era muito pequenininha também, não. Era muito magrinha, diz a minha mãe. Eu nasci com 2 quilos e pouquinho e 50 centímetros. Mas hoje eu tenho 1,64 m. Então quer dizer que eu tive a minha fase de infância. Eu também já passei pela fase do útero, pela minha primeira infância, pela adolescência, pela juventude. Hoje sou adulta. Mas aquela criança que cresceu, o meu corpo cresceu, mas ela habita aqui dentro de mim. E quando eu começo a ter este autoconhecimento, eu começo a me olhar diferente. Por quê? Porque eu compreendo que eu tenho que começar a dar para mim a atenção, o cuidado, que quem sabe minha mãe por trabalhar direto, meu pai por trabalhar direto não puderam dar para mim. E tá tudo bem. Só que hoje eu tenho a oportunidade de transformar a minha vida e começar a dar para mim o que eu não recebi lá atrás. E isso muda a tua vida. Isso muda a tua história. Quando você começa a ter esse entendimento de começar você a olhar para ti de uma forma diferenciada. Olá, minha amada, seja bem-vinda. Quando você começa a olhar para ti de uma forma diferenciada. Hoje eu estou abordando aqui o assunto sobre ter autocompaixão de você mesma. É tão fácil só cobrar, só cobrar, só cobrar. Mas vamos aprender a ter autocompaixão pela gente mesma. E você consegue transformar a tua vida quando você entende que dentro de você a tua história está lá para ser cuidada. Se a tua história ainda tem traumas que estão revendo, que as feridas estão vivas, elas precisam ser curadas. Se hoje na sua vida adulta, que você está aqui me ouvindo, que já é uma pessoa adulta, você se encontra algemado, amarrado, não sabe, não consegue se posicionar, não consegue ir avante, não seria porque você está presa ou preso em algo lá da sua infância? Você já parou para pensar nisso?
Então vamos cuidar desta criança machucada que está aí dentro de você. E daí às vezes você cobra do marido que não cuida, que não olha, que não fala, que não presta atenção. Será que você está cobrando do seu esposo atenção ou é a tua criança que está pedindo por uma atenção de um pai? Uau, Ju, que forte, mas é isso mesmo. Será que quando eu cobro do meu esposo tanta coisa, é o que ele realmente tem que me fazer ou eu estou cobrando dele aquilo que eu não recebi do meu pai? Mais atenção, mais carinho, mais diálogo, mais presença. E aí? É de se analisar, de se prestar atenção, começar a se olhar com autocompaixão e parar de se cobrar. O momento é agora. Chega de ficar se vitimizando. Chega! Você não vai chegar em lugar nenhum. Um dia eu cheguei para minha coordenadora e comecei a falar. Ela só olhou para mim e disse assim: ô Ju, vamos parar de se vitimizar, vamos. Que aquilo doeu, mas me curou. Me curou. Porque eu queria que as pessoas me olhassem como vítima. Então vamos parar com isso. Vamos se posicionar, olhar para dentro, analisar o nosso interior e ver aquilo que está hoje na minha vida adulta, me paralisando, me bloqueando, não está deixando eu ir para o meu próximo nível. Aquele ciclo nunca se fecha. Não seria a tua criança que está machucada e você só colocou um paninho quente por cima? Vamos cuidar de você, olhar para você com autocompaixão. Certo? Vocês estão decididos a fazerem isso hoje? A transformar a sua vida e começar a olhar para ela com autocompaixão? Vamos fazer isso? Eu estou aqui para ajudar você. Um dia eu estive aí no teu lugar onde você está sofrendo hoje. Eu já passei pelo que você está passando hoje. E se eu estou aqui, você também pode chegar aqui. Eu quero finalizar essa live hoje com uma oração. Eu quero fazer uma oração com você. E se você crê, diante de tudo que você ouviu aqui hoje, você que chegou depois vai ficar gravado e você pode ouvir melhor depois as palavras. Mas você saiba de hoje em diante que você tem que se olhar com autocompaixão. Que você é merecedora, que você é merecedor de receber aquilo que Deus tem para te dar. Os sonhos não é só para você sonhar, é para você conquistar, para você realizar. Os projetos não é só para ficar no papel, não, é para realizar eles. Só que você tem que se sentir merecedor de conquistar. Essa semana eu atendendo uma menina, ela disse, uma mocinha, ela disse: Ju, meu sonho, Ju, é ser batizado com o Espírito Santo. Eu achei tão lindo aquilo, o que ela falou. E eu disse assim, e você se sente merecedora de receber essa graça? Daí ela disse: não, eu não me sinto merecedora. Eu disse para ela assim, pois de hoje em diante, você vai começar a olhar para você com um olhar de merecimento. Você vai começar hoje, aqui, você que está aqui comigo, você vai começar a se olhar hoje com um olhar de merecimento, porque você merece sim conquistar os teus sonhos, você merece sim realizar os teus projetos. Amém? Então vamos orar então.
E que de hoje em diante você se posicione a começar a olhar para você com autocompaixão. Senhor Jesus, na tua presença eu estou, Pai. Junto aqui com essas pessoas que aqui estão na live e as pessoas que estarão depois assistindo, ouvindo o Senhor na gravação. Hoje, Senhor, falando sobre autocompaixão. O Senhor ministrou no meu coração a trazer esta palavra hoje, este conhecimento, que enquanto nós ficamos nos olhando, só nos cobrando, que enquanto nós não nos sentimos merecedores, que enquanto nós só ficamos nos apontando, nos julgando, as coisas se tornam mais difíceis. E a gente acaba que se moldando dentro de uma forma e se vitimizando e vivendo numa forma automática e achando que eu nasci para sofrer. Pai, mas hoje, diante desta palavra que trouxe hoje sobre autoconhecimento, de se ter autocompaixão, que nós possamos hoje tomar a decisão, eu, Juliana, eu tomo a decisão de ter autocompaixão por mim, de me parabenizar, de ser gentil comigo, de me olhar com amor, com gratidão. Eu decido hoje, Senhor, a olhar para mim com amor, assim como tu me olha, assim como tu me valoriza, assim, Senhor, como você investe nas nossas vidas, que eu venha me olhar assim como merecedora. Que tudo que eu já pratiquei, que tudo que eu já fiz, que tudo que eu já errei, que tudo que já me entristeci alguém também, isso não venha mais pesar na minha vida, não venha mais pesar na história dessas pessoas que estão aqui me ouvindo, mas que elas venham começar a se olhar com autocompaixão. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero ser grata a Ti, Senhor, por cada conquista. E aquilo que eu não conquistei ainda, eu também quero agradecer, Senhor. Porque segundo a Tua vontade e o Teu querer, eu irei conquistar. Pai, abençoa Tuas filhas, os Teus filhos que estão aqui. Entra no lar deles, Pai. Quem sabe tem pessoas aqui comigo, Pai, que não conseguem olhar para elas com autocompaixão. Elas não conseguem se amar, elas não conseguem olhar para elas com amor, porque foram tão feridas, foram tão machucadas, que quando elas se olham no espelho e elas vão falar algo para elas mesmas, o inconsciente grita dentro dela que ela está mentindo para ela, que não é verdade, que ela é linda, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela é capaz. Mas que de hoje em diante, Senhor, a cada um que está aqui comigo venha, Senhor, se posicionar. Que venhas você se posicionar de hoje em diante, para você ter autocompaixão de você. Em nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos do Senhor Jesus venham estar sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. E se sinta merecedora, merecedor de ter autocompaixão por você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E obrigada por você ficar comigo até agora. Terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir, estamos aqui novamente. Deus abençoe você. E se precisar de ajuda, me procura no direct, que vai ser um prazer em poder te conhecer e te ajudar.
Tchau, tchau pra você. Depois que tiver lá salva, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa aprender a se ter autocompaixão. Um beijo pra vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.